Capítulo 16. Corrupção na Casa de Deus. Do livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. João 2, 12 a 13. Nessa jornada, Jesus uniu-se a um grande grupo que ia para a capital. Ainda não havia anunciado de maneira pública sua missão e misturava-se ao povo despercebidamente. Nessas ocasiões, a vinda do Messias, a que o ministério de João dera tanta ênfase, era muitas vezes o tema das conversas. Consideravam com vivo entusiasmo a esperança da grandeza nacional. Jesus sabia que essa esperança seria frustrada, pois estava fundamentada em uma interpretação errada das Escrituras. Com profundo zelo, ele explicava as profecias e procurava incentivar as pessoas a estudar a palavra de Deus com maior atenção. Os líderes judaicos haviam instruído o povo de que em Jerusalém deviam ser ensinados a adorar Adonai. Ali, durante a semana da Páscoa, eles se reuniam em grande número, vindo de todas as partes, com medo de terras distantes. Os pátios do templo se enchiam de uma multidão heterogênea. Muitos não podiam levar consigo sacrifícios que deviam ser oferecidos, como símbolo de grande sacrifício. Para a comodidade destes, vendiam-se animais no pátio exterior do templo. Ali se reunia todo tipo de gente para comprar suas ofertas. Ali se trocava todo o dinheiro estrangeiro pela moeda do santuário. Todo judeu tinha o dever de pagar anualmente meio ciclo como resgate de si próprio. Êxodos 30, 12 e 16. E o dinheiro assim obtido era empregado na manutenção do templo. Além disso, levavam-se grandes somas como ofertas voluntárias para serem depositadas na tesouraria do templo. E era exigido que todo o dinheiro estrangeiro fosse trocado por uma moeda chamada ciclo do santuário, que era aceita para o serviço do templo. O câmbio do dinheiro possibilitava fraude e extorsão, havendo se tornado um desonroso tráfico, fonte de lucros para os sacerdotes. Os mercadores exigiam preços exorbitantes pelos animais vendidos e dividiam o lucro com sacerdotes e líderes, que enriqueciam à custa do povo. Ensinara-se aos adoradores que, se não oferecessem sacrifícios, as bênçãos de Deus não viriam sobre seus filhos e sua terra. Assim, era obtido muito dinheiro pelos animais, porque depois de vir de tão longe, o povo não queria voltar para casa sem realizar o ato de devoção para o qual tinham Era grande o número de sacrifícios oferecidos por ocasião da Páscoa, e, portanto, as vendas no templo também eram significativas. A consequente confusão dava a ideia de uma barulheira feira de gado, e não ao sagrado templo de Deus. Ali se podiam ouvir intensas negociações, o mugido do gado, o balido de ovelhas e o arulho de
pombros, misturado com o som de moedas e violentas discussões. A confusão era tão grande que os adoradores ficavam perturbados e as palavras dirigidas ao Altíssimo eram abafadas pelo tumulto que invadiu o templo. Os judeus se orgulhavam extremamente de sua religiosidade, alegravam-se por causa do seu templo e consideravam blasfêmia uma palavra proferida, um desmerecimento a ele. Eram muito rigorosos quanto à execução das cerimônias relacionadas ao santuário, mas o amor ao dinheiro prevalecia sobre seus escrúpulos. Mal percebiam quão longe tinham sido levados do plano original do serviço instituído pelo próprio Deus. Quando o Senhor descera sobre o monte Sinai, o lugar fora consagrado por sua presença. Moisés recebeu ordens para colocar limite em volta do monte e santificá-lo, e a palavra do Senhor se fez ouvir em advertência. Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Êxodos 19, 12 e 13. Assim foi ensinada a lição de que, sempre que Deus manifesta sua presença, o lugar é santo. As dependências do templo de Deus deviam ser consideradas sagradas. Porém, na luta pelo ganho, tudo isso é possível. Os sacerdotes e líderes chamados para ser representantes de Deus perante a nação deviam ter corrigidos os abusos no pátio do templo. Deviam ter dado ao povo um exemplo de integridade e compaixão, em lugar de buscar os próprios interesses de lucro. Deviam ter considerado a situação e as necessidades dos adoradores, e estar prontos para ajudar os que não tinham condições de comprar os sacrifícios exigidos. Mas não fizeram isso. A avareza lhes endurecera o coração. Pessoas que estavam sofrendo em necessidade e aflição iam à festividade. O cego, o paralítico, o surdo estavam ali. Alguns eram levados em macas. Muitos eram pobres demais para comprar a mais humilde oferta para o Senhor. Pobres demais até para obter um alimento com que saciassem a própria fome. As pessoas ficavam extremamente desanimadas com as declarações dos sacerdotes. Estes se orgulhavam de sua religiosidade, alegavam cuidar do povo, mas não manifestavam solidariedade nem compaixão. Era em vão que o pobre, o doente e o moribundo suplicavam ajuda. Seus sofrimentos não despertavam piedade no coração dos sacerdotes. Quando Jesus entrou no templo, percebeu toda a cena. Viu as transações desonestas, viu a aflição do pobre que julgava sem se derramar sangue. Não havia perdão para seus pecados. Viu o pátio exterior de seu templo transformado em lugar de comércio profano. O sagrado recinto havia se tornado uma vasta praça de câmbio. Cristo viu que era necessário fazer alguma coisa. As cerimônias exigidas do povo eram numerosas, sem a devida instrução quanto ao sentido delas. Os adoradores
Ofereciam seus sacrifícios sem compreender que eram símbolos do único sacrifício perfeito. E entre eles, não reconhecido nem honrado, estava aquele a quem todos os rituais representavam. Ele dera instruções quanto às ofertas. Compreendia o valor simbólico e via que estavam corrompidas e mal interpretadas. O culto espiritual estava desaparecendo rapidamente. Não havia ligação entre os sacerdotes e líderes e o seu Deus. A obra de Cristo era estabelecer uma adoração totalmente diferente. Ali em pé, nos degraus do pátio do templo, Cristo contemplou com visão examinadora a cena que estava perante ele. Seu olhar profético viu o futuro não somente anos à frente, mas também séculos e gerações. Viu como sacerdotes e líderes privariam o necessitado de seu direito e proibiriam que o evangelho fosse pregado ao pobre. Viu como o amor de Deus seria ocultado aos pecadores e as pessoas fariam de sua graça uma mercadoria. Ao contemplar a cena, sua fisionomia mostrou indignação, autoridade e poder. A atenção do povo foi atraída para ele. Os olhares dos que estavam empenhados no comércio profano se fixaram em seu semblante. Não conseguiam desviar dele os olhos. Sentiam que esse homem lia seus mais íntimos pensamentos e descobria seus motivos ocultos. Alguns tentaram esconder o rosto, como se nele estivessem escritas suas más ações, para serem lidas por aquele olhar penetrante. O tumulto silenciou. O som do comércio, dos negócios, havia acabado. O silêncio era angustiante. Um sentimento de medo tinha dominado a multidão. É como se estivessem perante o tribunal de Deus para responder por seus atos. Olhando para Cristo, viram a divindade irradiando através das vestes da humanidade. A majestade do céu estava como o juiz no último dia, não envolto pela glória que o acompanhará naquele momento, mas com o mesmo poder de ler o coração. Seu olhar percorreu cada indivíduo, passando rapidamente por toda a multidão. Parecia elevar-se acima deles, uma imponente dignidade, e uma luz divina iluminava seu rosto. Ele falou, a sua clara e retumbante voz, a mesma que no Sinai proclamara a lei transgredida por sacerdotes e líderes, foi ouvida, ecoando pelo templo. Tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. João 2,16. Descendo lentamente e erguendo o chicote de cordas que havia pegado ao entrar no recinto, mandou que os vendedores se afastassem do templo, com zelo e severidade nunca antes demonstrados. Ele derrubou as mesas dos cambistas. As moedas caíram, fazendo o som ecoar no mármore do chão. Ninguém se atreveu a questionar sua autoridade. Ninguém ousou parar e ajuntar seus lucros desonestos. Jesus não bateu neles com um chicote, mas aquele simples instrumento parecia em suas mãos terrível como uma espada flamejante. Oficiais do templo, sacerdotes e especuladores, corretores e vendedores de gado, com suas ovelhas e bois, saíram rapidamente do lugar, com o único objetivo de escapar da condenação de sua presença. Uma sensação de pânico percorreu a multidão, que se sentiu ofuscada pela divindade dele. Gritos de terror saíam de centenas de lábios amedrontados. Os próprios discípulos tremiam
estavam abalados com as palavras e gestos de Jesus, tão diferentes de sua atitude habitual. Lembrava-se de que estava escrito a seu respeito, entre aspas, o zelo da tua casa me consumiu. Salmos 69:9. Em pouco tempo, a tumultuosa multidão com as mercadorias foi afastada para longe do templo do Senhor. Os pátios ficaram livres do comércio profano, e em vez da cena de confusão, havia silêncio e solenidade profundos. A presença do Senhor, que antes havia santificado o monte, tornou sagrado o templo construído em sua honra. Com a purificação do templo, Jesus anunciou sua missão como Messias. Aquele templo, feito para ser habitação divina, devia ser uma lição prática para Israel e o mundo. Desde os tempos eternos, o plano de Deus era que todos os seres criados, desde os brilhantes e santos serafins até o ser humano, fossem um templo para a habitação do Criador. Por causa do pecado, a humanidade cessou de ser o templo de Deus. Obscurecido e contaminado pelo pecado, o coração humano não revelava a glória da divindade, mas pela encarnação do Filho de Deus, cumpriu-se o plano do céu. Deus habita na humanidade e, por meio da graça salvadora, o coração humano se torna novamente um templo. O Senhor havia planejado que o Templo de Jerusalém fosse um testemunho contínuo do elevado destino disponível a todas as pessoas. No entanto, os judeus não haviam compreendido o significado do edifício de que tanto se orgulhavam. Não se entregavam como templos santos para o Espírito Divino. Os pátios do Templo de Jerusalém, cheios do tumulto de um comércio profano, representavam exatamente o templo do coração, contaminado por desejos impuros e pensamentos profanos, purificando o templo dos compradores e vendedores mundanos. Jesus anunciou sua missão de limpar o coração da contaminação do pecado, dos desejos terrenos, das ambições egoístas, dos maus hábitos que o corrompem. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16, 17. Ninguém consegue, por si mesmo, expulsar a multidão perversa que tomou posse do coração. Somente Cristo pode purificar o templo da alma. Contudo, ele não força a entrada. Ele não entra no coração como entrou no templo de antigamente, mas diz, abre aspas, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Fecha aspas. Apocalipse 3, 20. Ele virá não somente por um dia, pois diz, entre aspas, habitarei e andarei entre eles, e eles serão o meu povo. Fecha aspas. 2 Coríntios 6, 16. Abre aspas.
pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Fecha aspas. Sua presença purificará e santificará o coração, de maneira que ele seja um santuário dedicado ao Senhor e uma habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 21, 22. Dominados de terror, os sacerdotes e os líderes fugiram do pátio do templo e do olhar penetrante que lia o coração deles. Ao fugir, encontraram-se com os outros que iam para o templo e os advertiram a voltar, contando que o tinham visto e ouvido. Cristo olhava para as pessoas que fugiam, compadecendo-se do temor delas e de sua ignorância quanto à verdadeira adoração. Viu simbolizada nessa cena a dispersão de todo o povo judeu por causa de sua maldade e falta de arrependimento. E por que os sacerdotes fugiram do templo? Porque não defenderam sua posição? Aquele que lhes ordenou que saísse era o filho de um carpinteiro, um pobre galileu, sem posição nem poder terrestre, porque não foram resistentes a ele. Por que deixaram o dinheiro desonesto e fugiram diante da ordem de alguém com uma aparência tão humilde? Cristo falou com autoridade de um rei, e em seu aspecto e no tom de voz havia algo contra o qual eles não conseguiam se opor. Ao ouvir sua ordem, foram convencidos como nunca antes de sua verdadeira condição de hipócritas e ladrões. Quando a divindade irradiou através da humanidade, não viram apenas indignação na fisionomia de Cristo. Perceberam também o significado de suas palavras. Sentiram-se como perante o trono do juiz eterno, tendo em si sua sentença para esta vida e para a eternidade. Por algum tempo, ficaram convencidos de que Cristo era um profeta, e muitos acreditaram ser ele o Messias. O Espírito Santo lhes fez lembrar vividamente as palavras dos profetas com respeito a Cristo. Será que eles se renderiam a essa convicção? Eles não queriam se arrepender. Sabiam que a compaixão de Cristo para com os pobres havia sido desapertada. Sabiam que eram culpados de extorsão em seu trato com o povo, sendo que o Cristo conhecia seus pensamentos. Eles o odiavam. Sua repreensão pública humilhava o orgulho deles e tinham inveja da crescente influência que ele ia conquistando entre o povo. Decidiram intimidá-lo a declarar com que a autoridade os expulsara e quem tinha dado a ele esse poder. Pensativos, mas com ódio no coração, os sacerdotes voltaram lentamente ao templo. Porém, que mudança ocorrera durante sua ausência? Quando eles fugiram, os pobres haviam ficado para trás e eles estavam olhando para Jesus, cujo rosto expressava amor e compaixão. Com lágrimas nos olhos, dizia para as trêmulas criaturas que o cercavam: não temam, eu livrarei vocês, e vocês me glorificarão. Para isso vim ao mundo. O povo se comprimia diante dele, dirigindo-lhe insistentes e lamentosos apelos. Mestre, abençoa-nos. Seus ouvidos escutavam cada clamor, com uma compaixão maior que a de uma bondosa mãe. Inclinava-se para os sofredores, dirigia sua atenção a todos. Cada um era curado de qualquer doença que tivesse. Os mudos abriam os lábios em louvor, os cegos contemplavam o rosto de seu restaurador. O coração dos enfermos se alegrava. Quando os sacerdotes e oficiais do templo testemunharam
essa maravilhosa obra, as coisas que eles ouviram, foram uma grande revelação. O povo contava a história de seus sofrimentos, das frustradas esperanças, dos dolorosos dias e noites sem dormir. Quando o último lampejo de esperança parecia extinto, Cristo os curara. O fardo era pesado, dizia um, mas encontrei um ajudador. Ele é o Cristo de Deus. E dedicarei minha vida ao seu serviço. Pais diziam aos filhos, entre aspas, ele salvou a vida de vocês. Ergam a voz e louvem a ele. A voz das crianças e a dos jovens, pais e mães, amigos e espectadores uniam-se em louvor. Estavam cheios de esperança e alegria. A paz tomou conta de cada coração. Eram restaurados na mente e no corpo e voltavam para casa proclamando por toda a parte o incomparável amor de Jesus. Na crucificação, os que assim foram curados não se uniram à multidão que exclamava: crucifica-o, crucifica-o. Sentiam-se próximos de Jesus, pois haviam experimentado sua grande compaixão, seu maravilhoso poder. Sabiam que era seu Salvador, pois ele lhe dera saúde física e espiritual. Escutaram as pregações dos apóstolos e a entrada das palavras de Deus em seu coração. Lhes dera entendimento. Tornaram-se instrumentos de misericórdia de Deus e sua salvação. Depois de algum tempo, a multidão que fugira do templo foi voltando aos poucos. Aquelas pessoas que haviam sido quebradas, passamente por terror, se apoderavam dela, as suas fisionomias expressavam segurança e timidez. Olhavam com admiração as obras de Jesus e ficavam convencidas de que nele se cumpririam as profecias sobre o Messias. Em grande parte, o pecado de profanação era de responsabilidade dos sacerdotes. Havia sido por providências da parte deles que o pátio se transformava em mercado. O povo era relativamente inocente, havia sido impressionado pela autoridade divina de Jesus, mas para ele a influência dos sacerdotes e líderes era suprema. Estes consideravam a missão de Cristo como uma inovação e colocavam em dúvida seu direito de interferir naquilo que era permitido por autoridades do templo. Ofenderam-se por Jesus ter interrompido seus negócios e sufocaram as convicções despertadas pelo Espírito Santo. Mais que quaisquer outros, os sacerdotes e as autoridades deviam ter visto que Jesus era um ungido do Senhor, pois tinham nas mãos os sagrados pergaminhos que descreviam sua missão e sabiam que a purificação do templo era uma manifestação do poder sobre-humano. Apesar de odiarem a Jesus, não conseguiam afastar o pensamento de que fosse um profeta enviado por Deus para restaurar a santidade do templo. Como resultado desse temor, perguntaram respeitosamente, entre aspas, que sinais nos mostras para fazeres estas coisas? Fecha aspas. João 2,18. Jesus lhes mostrara um sinal, fazendo com que a luz brilhasse no coração deles e realizando em sua presença as obras que o Messias devia efetuar. Tinha dado provas convincentes do seu caráter. Então, ao pedirem um sinal, respondeu-lhes por meio de uma parábola, mostrando que conhecia a maldade deles e via onde isso podia chegar. Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Essas palavras tinham um sentido duplo.
Ele não se referia somente à destruição do templo e cultos judaicos, mas também à sua morte, a destruição do templo do seu corpo. Os judeus estavam tramando isso. Quando os sacerdotes e as autoridades voltaram ao templo, haviam proposto matar Jesus, livrando-se do perturbador. Porém, quando ele desmascarou esse plano deles, não o compreenderam. Entenderam suas palavras como se aplicado ao templo de Jerusalém. Exclamaram com indignação, abre aspas, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Fecha aspas. Acharam então que Jesus tinha dado motivo para a incredulidade deles e confirmaram a decisão de rejeitá-lo. Não era a intenção de Jesus que suas palavras fossem compreendidas naquele momento pelos incrédulos judeus, nem mesmo pelos discípulos. Sabiam que seriam distorcidas pelos inimigos e usadas contra ele próprio. Em seu julgamento, seriam apresentadas como acusação e, no Calvário, arremessadas como insulto. Explicadas seria revelar aos discípulos seus sofrimentos, trazendo sobre eles uma dor que ainda não estavam aptos a suportar. E uma exposição delas seria desvendar prematuramente aos judeus o resultado de seu preconceito e incredulidade. Eles já haviam entrado em um caminho no qual, voluntariamente, prosseguiram até que Cristo fosse levado como ovelha ao matadouro. Foi por amor aos que creriam em Cristo que essas palavras foram proferidas. Ele sabia que seriam repetidas, pronunciadas por ocasião da Páscoa, seriam levadas aos ouvidos de milhares de pessoas e a todas as partes do mundo. Depois de ele haver ressuscitado os mortos, o sentido delas se tornaria claro. Para muito, elas seriam a prova conclusiva de sua divindade. Pelo fato de estarem às trevas espirituais, muitas vezes, os próprios discípulos de Jesus deixaram de compreender suas lições. No entanto, muitos desses ensinamentos foram esclarecidos por acontecimentos posteriores. Quando Jesus já não andava com eles, suas palavras lhe serviam de apoio ao coração. No que se referia ao Templo de Jerusalém, quando o Salvador disse, abre aspas, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias, fecha aspas. Com isso, tinha um sentido mais profundo do que os ouvintes haviam percebido. Cristo era o fundamento e a vida do templo. Os cultos realizados nele simbolizavam o sacrifício do Filho de Deus. O sacerdócio foi estabelecido para representar o caráter mediador e a obra de Cristo. Todo o plano do culto sacrificial era uma representação da morte do Salvador para redimir o mundo. Não haveria eficácia nessas ofertas quando se consumasse o grande acontecimento para o qual haviam apontado por séculos. Uma vez que todo o sistema ritual simbolizava Cristo, não tinha valor sem ele. Quando os judeus selaram sua rejeição a Cristo, entregando-o à morte, rejeitaram tudo o que dava significado ao templo e aos seus cultos. Sua santidade desaparecera. Estava condenada à destruição. Naquele dia em diante, as ofertas sacrificiais e o serviço relacionado a elas não tinham significado, como a oferta de Caim. Não expressavam fé ao Salvador. Condenando Cristo à morte, os judeus, na verdade, destruíram seu templo. Quando Cristo foi crucificado, o véu interior do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, significando que o grande sacrifício final fora feito.
e o sistema de ofertas sacrificiais cessara para sempre. Eu o levantarei em 3 dias. Por ocasião da morte do Salvador, as forças das trevas pareciam prevalecer e exultaram sua vitória. Entretanto, no emprestado sepulcro de José, Jesus saiu como vencedor, despojando os principados e potestades. Publicamente se expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Pelo poder de sua morte e ressurreição, tornou-se o ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não ao homem. Hebreus 8:2. Homens construíram o tabernáculo judaico, homens edificaram o templo. O santuário de cima, porém, do qual o terrestre era um símbolo, não foi construído por nenhum arquiteto humano. Eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. Zacarias 6, 12 e 13. O serviço sacrificial que apontava para Cristo passou, mas os olhos da humanidade se voltaram para o verdadeiro sacrifício pelos pecados do mundo. O sacerdócio terrestre terminou, mas não olhamos para Jesus, o ministro da nova aliança, e para o sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel, em Hebreus 12, 24. O caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, 8, 11 e 12. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Embora o serviço sacerdotal tivesse de ser transferido do templo terrestre para o celestial, embora santuário e nosso grande sumo sacerdote fossem invisíveis aos olhos humanos, os discípulos não sofreriam nenhuma perda com isso. Não experimentariam falha alguma em sua comunhão, nem diminuição de poder por causa da sua ausência do Salvador. Enquanto isso, Cristo ministra no santuário do céu. Ele continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da Igreja na terra. Apesar de estar ausente aos nossos olhos, ele cumpre a promessa que nos deu ao partir. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Embora delegue seu poder a ministros inferiores, sua presença vitalizante permanece ainda à sua igreja. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se às nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos a graça para o socorro da ocasião oportuna. Hebreus 4, 14 e 16. Irmãos, é isto. Agradeço quem escutou até agora. Alguns notaram aí que eu estou um pouco fungando. E isso serve no coração da gente que faça o melhor que você puder para Deus. Esse projeto Aliança com o Senhor, ele está indo devagarinho e sempre. Nesse momento aí com a leitura, né, do livro de Ellen White, que é o desejado de todas as nações. Convido a todos vocês a curtirem, compartilharem, pedir oração,
também pedir novos livros e também que façam projetos parecidos, onde leiam para as pessoas que não podem ler, nossos irmãos que são cegos, pessoas mais idosas, dificuldade de leitura, ou até mesmo aquelas pessoas que por algum motivo não gostam, não conseguem ler, tem sono, dor de cabeça, ou, por exemplo, alguém que está curtindo uma viagem e escutando um capítulo de um livro tão abençoado. Então é isso. Obrigado e até o próximo capítulo.